Fala, meu aluno querido, vamos de português em 5 minutos, mais uma aula para você agora sobre conjunções subordinativas adverbiais. Eu estou explicando conjunção, estou falando sobre isso, né, espaçadamente, e eu preciso trazer informações aqui para você, tá? Quando eu falo para você conjunção, você já sabe, é aquele elemento de natureza conectiva. Subordinativa, cria uma relação sintática entre os elementos, uma relação de dependência, né? E adverbial significa que a função que será desempenhada por esse elemento será muito semelhante à de um termo adverbial. Eu vou mostrar isso para você numa comparação simples. Olha só. Ontem, vírgula, eu estudei. Certo? Nesta frase aqui, olha que coisa interessante. Eu tenho a palavra ontem, tá? Ontem é um advérbio de tempo. Você pode, se você quiser, você pode assistir a minha aula sobre advérbios para repassar isso. Tá aqui no canal mesmo, tá? Ontem eu estudei. Agora, vamos pegar e escrever uma sentença um pouco maior utilizando uma conjunção dessa natureza. Olha só. Quando tive tempo, vírgula, estudei. Então, o que é que você tem que perceber aqui? Eu montei uma sentença de mesmo sentido temporal, ó, quando tive tempo. Só que para eu chegar a esse sentido, o que é que eu fiz? Eu coloquei a palavra quando, justamente para sinalizar essa noção de tempo, e coloquei ali o verbo ter, beleza? O que isso traz? Isso traz uma oração. Isso traz uma oração subordinada. Mas o que eu quero que você extraia desta aula é a informação de que esta palavra quando, neste momento, está cumprindo uma função conectiva, uma função de ligar os elementos. E aqui está ligando a oração estudei à oração quando tive tempo. Então aqui nós temos uma conjunção de natureza subordinativa, tá? Conjunção subordinativa adverbial. Por quê? Porque traz esse sentido adverbial, que é o sentido de tempo. Vamos chamar de conjunção subordinativa adverbial temporal. Porque cumpre essa ideia, esse sentido de tempo. Conseguiu compreender? Pois é, isso vai acontecer com as conjunções subordinativas adverbiais, certo? Elas vão receber, ou melhor, elas vão indicar esses sentidos para nós. Por isso que eu falo para os meus alunos que é muito importante você memorizar essas conjunções. Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor vai ser. Então, o que é que eu vou fazer aqui para você? Eu vou introduzir uma informação importante, tá? A conjunção subordinativa adverbial, tá? Elas introduzem, anota no seu material isso aqui porque é importante, tá? Elas introduzem, veja só o que nós temos aqui, uma oração, você pegou a sonoplastia aí? Oração subordinada adverbial, beleza? Introduzem oração subordinada adverbial. Aí, cara, algo muito importante para que você observe é o próximo nome que vai aparecer aqui, causal, condicional, temporal. Esses nomes estão atrelados à posição, ou melhor, ao lugar semântico que as conjunções ocupam ou que elas podem construir, mesmo porque uma palavra pode ter mais de um sentido. Pablo, quais são as categorias dessas conjunções subordinativas aqui? Você tem causal, condicional, você tem conformativa, consecutiva, você tem concessiva, perfeito? Você tem comparativa, final, proporcional, temporal e modal. São 10 categorias. Eu sempre digo para o meu aluno, leia e memorize essas conjunções, essas categorias, porque isso vai fazer a diferença no momento em que você estiver estudando. Beleza? Ó, você quer pegar uma tabela
com essas conjunções aí? Quer pegar uma tabelinha? Vamos montar uma tabelinha bem simples com essas conjunções? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todas as categorias e vou colocar alguns representantes dessas conjunções. Então você coloca lá, ó, causal, depois manda comparativa, vai anotando aí, certo? Depois condicional, vamos colocar lá, conformativa, beleza? Depois disso, coloca lá consecutiva, aí concessiva, depois vamos para final, proporcional, aí joga lá temporal, e a última que eu vou colocar aqui do lado, modal, porque nem todas as gramáticas reconhecem as locuções conjuntivas modais, tá? Então, vamos pensar no seguinte, esses nomes que estão aqui indicam o sentido da conjunção, o sentido que ela pode atribuir à sentença. Quando eu falo causal, o sentido é de causa. A principal que você vai pensar é essa locução conjuntiva aqui, ó, já que. Pablo, por que locução conjuntiva? Porque eu tenho mais de uma palavra, esses elementos se juntam para indicar um sentido só. Locução conjuntiva, subordinativa adverbial, tá? Nesse caso, causal. Então dá a ideia de causa. Já que havia tempo, resolveu sair, você pode utilizar também, ó, uma vez que. A palavra porque entra nessa categoria, até mesmo a palavra como, tá? Como estava com o tempo, resolveu estudar. Então várias podem entrar aqui. Depois, comparativa, pode colocar a palavra como, pode colocar aqui a expressão mais do que, menos do que. Eu coloco esse do entre parênteses porque ele pode aparecer ou não, né? Mais do que, menos do que, ele pode aparecer ou não, não faz diferença. Depois eu tenho aqui, ó, condicional se, coloca lá a palavra caso, a locução desde que, perceba, desde que faça isso, conseguirá ter uma boa nota. Conformativa vai dar a ideia de conformidade. Então você pode utilizar aqui, ó, conforme, pode jogar lá a palavra segundo, correto? Consoante também cabe aqui. Consecutiva sempre dá a ideia de consequência de uma ação. Então pega essa locução aqui, ó, tanto investiu que ficou rico, tanto estudou que passou. Estudou tanto que passou. Olha a outra aqui, ó. De modo que. Estudou de modo que pudesse entender a matéria. Aí como é que isso aparece na prova? O cara vai marcar uma frase, vai pedir para você reconhecer a relação de sentido. É justamente isso, tá? E depois, uma concessiva. Concessiva é tipo uma concessão, uma cedência, é abrir um precedente. Você coloca lá, embora, né? Embora não tenha tempo, resolver os exercícios. Vamos colocar outra aqui, ó. Você pode colocar ainda que pareça difícil, conseguirá superar as dificuldades. Mesmo que pareça difícil, conseguirá superar as dificuldades. Final, indica finalidade. Coloca lá, ó, para que. Estudou para que pudesse estudar. Estudou a fim de que pudesse entender a matéria. Você viu que esse a fim de separado aqui? Pelo amor de Deus, tá? Proporcional. Vamos colocar aqui a expressão à medida que, com acento grave indicativo de crase, tá indicando a proporção. À medida que estudava, aprendia. Quanto mais estudava, mais aprendia. Ao passo que estudava, aprendia. Temporal. Olha só. Quando, tá? Posso colocar, além da palavra quando, a palavra mal. Olha só, mal chegou, já saiu. Uma locução, ó, assim que chegou, já saiu. Beleza? Aqui só para você ter alguns exemplos. E modal, Pablo, indicando o modo. Posso colocar aqui a locução sem que ele entrou na sala, sem que fosse notado.
tá? Indica o modo como ele entrou na sala, beleza? Pablo, eu quero mais aulas, eu quero mais informações, eu quero estudar isso de maneira aprofundadíssima. Então, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui e fazer sua inscrição no canal e ativar as notificações para não perder as aulas, porque eu sempre posto conteúdo aqui. Segunda coisa, velho, dá um like. Terceira coisa, deixar um comentário. Depois disso, você vai lá para o meu site www.pablojamilk.com.br e deixe o seu nome na lista de espera do Método Jamilk. Porque quando eu abrir a próxima turma, você já vai conseguir fazer a sua inscrição e estudar língua portuguesa comigo, com todos esses conteúdos aqui de uma maneira super aprofundada. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!